Você vai parar de perder dinheiro com taxa dividida, porque agora você vai aprender do jeito certo. Opa, quem fala aqui é o Will, está no melhor canal de opções binárias do mundo, onde eu tenho mais de 700 aulas totalmente gratuitas e eu quero te passar todas as minhas estratégias. E muita gente fala que, Will, como funciona a taxa dividida? Eu aprendi em tal canal que era de um jeito, mas eu fui aplicar e deu totalmente errado e eu quero te ensinar como você vai operar da maneira correta a taxa dividida. Então vamos que vamos. Toda vez que o mercado faz duas velas de compra ou duas velas de venda, é nesse meio que você vai observar. É sempre a comparação de duas velas. Então aqui eu comprei duas velas de compra e eu vou comparar esse meio entre fechamento e abertura. Então toda vela de venda é a mesma coisa. Eu vou observar duas velas vermelhas, então não pode ser uma vela verde e uma vela vermelha, ou uma vela vermelha e uma vela verde. Tem que ser sempre velas de cores iguais. Então eu vou primeiro bater o olho no gráfico, pronto, identifiquei essas duas velas vermelhas. Você vai precisar observar bem aqui no meio, entre o fechamento e a abertura. Se for numa vela de compra, o fechamento é sempre na parte superior. Se for a abertura da vela de compra, é sempre na parte inferior, é sempre na parte de baixo. Então, numa vela de compra, você vai observar esse meio e nesse meio é o fechamento e a abertura. É o ponto de cima e o ponto de baixo. Se for numa vela vermelha, é aqui no ponto de baixo e depois no ponto de cima, o fechamento e a abertura. Os dois é o fechamento e a abertura, só que aqui você observa na parte de cima e parte de baixo, e aqui na parte de baixo e na parte de cima. Então, se for na vela verde, na verdade os dois, você vai observar esse meio, que ele vai ser muito importante para você fazer as suas operações. Se os dois deixar pavio para cima e para baixo, não faz nada. Ou seja, se faz uma vela da compra e faz outra vela da compra e aqui nesse meio ela deixa pavio para cima e para baixo, ó, para cima e para baixo nesse meio, você não pode pegar nada, porque isso aqui não é uma taxa dividida. Então esse exemplo aqui, ele está totalmente errado, você não pode utilizar esse exemplo que está errado. O jeito certo seria ou faz uma vela da compra aqui, o fechamento ela deixa pavio, mas a abertura da próxima não deixa. Então eu observei novamente esse meio, aqui deixou pavio, mas aqui não deixou pavio. Então aqui é uma taxa dividida verdadeira. Ou vai ter o exemplo também que vai fazer a primeira vela da compra não vai deixar pavio na parte do fechamento, mas a segunda vela na abertura vai deixar pavio. Ou seja, novamente a comparação de duas velas verdes, eu vi aqui o fechamento e a abertura. O fechamento não deixou pavio, aí a abertura ela deixou pavio. Esse exemplo também é válido. E nosso último exemplo, quando as duas não deixam pavio nem no fechamento e nem na abertura. Então eu comparei esse meio e nem aqui no fechamento e nem na abertura ela deixou pavio. Ou seja, nesse exemplo também é uma taxa dividida. Esse exemplo não pode, esse exemplo não é, porque as duas deixou pavio, ó. Observei o meio, a parte do fechamento e a parte da abertura também deixou pavio. Esse exemplo aqui, esses três exemplos, é o exemplo correto, porque a primeira deixou sim pavio, porém a segunda não deixou na abertura. Aqui a primeira vela não deixou pavio no fechamento, a segunda deixou, e nesse exemplo aqui as duas não deixaram pavio nem no fechamento e nem na abertura. Então nem aqui no fechamento e nem na abertura. Então esse exemplo sim é uma taxa dividida verdadeira. É isso aqui que você vai utilizar, isso daqui não. Então isso daqui não é para você utilizar, porque vai dar totalmente errado e você vai perder dinheiro à toa. Como ficaria no gráfico? Aqui, ó, novamente, você identifica duas velas da venda, então duas velas de cores iguais, e observa esse meio. Então, se nesse meio você observar a parte do fechamento e a parte da abertura da segunda vela, você observa que alguma dessas duas velas não deixaram pavio. Se não deixou pavio, você pode efetuar uma marcação. Nessa marcação, eu já vou te falar como vai funcionar. Porém, eu preciso que você comece a identificar mais vezes, fixa bastante no gráfico. Então, bateu o olho no gráfico, olha para duas velinhas de mesma cor, que nem aqui, e olha bem aqui no meio. Olhei bem no meio, pronto, ela não deixou pavio. Se ela não deixou pavio ou no fechamento, ou na abertura, ou nos dois, a gente pode chamar de taxa dividida. Então, essa vela é a sua taxa dividida e pronto, você já sabe identificar o que é uma taxa dividida. Aqui é a mesma coisa, ó, identifiquei duas velas vermelhas, onde você observa sempre aqui a parte do seu meio, observou o meio, observou o fechamento e a abertura, é só ver aqui, ó.
a abertura da segunda vela, ela não deixou pavio, então a gente pode chamar do que? De taxa dividida. Então essa vela aqui vai ser uma vela que a gente pode utilizar e você pode efetuar a sua marcação aqui na abertura dela. Já vou te explicar como vai funcionar, eu só preciso que você primeiro entenda os conceitos. Ah, Will, eu olhei aqui atrás do gráfico e, por exemplo, aqui, bati o olho e encontrei essas duas velas aqui de compra. Pronto, fez isso? Agora observa entre fechamento e abertura. Então, fechamento e a abertura, qual delas não deixaram pavio? Não deixou no pavio no fechamento. Não importa, tá? Se deixa ou no fechamento ou na abertura da segunda vela. A regra, a primeira vela não deixar pavio no fechamento ou a segunda vela não deixar pavio na abertura. Ou não deixa pavio aqui em cima, ou não deixa pavio embaixo, ou não deixa nos dois, que aí você pode pegar também. Então aqui é uma taxa dividida, e nesse caso, quando a segunda deixa pavio e a primeira não, a marcação, já que tem pavio, você vai marcar aqui o corpo e o pavio. Calma que hoje eu vou te explicar como funcionam essas operações. Para quem já está um pouquinho mais afobado, vamos que vamos, ó. Aqui, ó, só para ter uma breve explicaçãozinha. Já que aqui você identificou a sua taxa dividida, marcou a abertura e o pavio da abertura, quando o mercado consegue retrair na taxa dividida, você pode efetuar a sua operação de compra. Então, só para deixar bem claro, fez aqui uma taxa dividida exatamente assim, não tá igualzinho? Então, nesse meio, ela não deixou pavio ou no fechamento dela, ou na parte de aqui de cima, ou aqui na parte de baixo. Então é uma taxa dividida e você pode fazer as suas marcações, a abertura e o pavio da abertura, já que na segunda vela ela deixou pavio na abertura, mas não deixou pavio no seu fechamento, mas mesmo assim continua sendo uma taxa dividida. No futuro o mercado vai vir tocar nessa marcação, nessa que ela toca na marcação, ela não precisa necessariamente fazer um travamento aqui certinho de pavio. Se travar, tá bom, é bom também, mas se não travar, se ele só rejeitar assim ou assim, independente, você pode efetuar a sua operação de compra igual aconteceu aqui. Então, taxa dividida, o mercado conseguiu tocar na marcação e você pode efetuar a operação de compra. Toda vez é você fazer isso. Toda vez que você encontrar uma taxa dividida, por exemplo, aqui ó, vela vermelha e vela vermelha, aqui nesse meio, uma das duas não deixou pavio, ou no fechamento da primeira vela, ou na abertura da segunda vela. No caso, foi no fechamento. Eu vou marcar aqui a segunda velinha, a abertura e o pavio da abertura, e jogo aqui na frente. No caso, não teve nenhuma vela da compra que conseguiu tocar aqui na marcação. Se tocasse, você poderia pegar a venda. Se tocasse de novo, poderia pegar a venda. Então, qualquer vez que toca aqui na sua marcação, você pode efetuar a operação de venda e também não tem problema se ela romper o canal aqui não, é só ela retrair que você pode efetuar a sua operação. Aqui, Will, identifiquei duas velas de compra, observei esse meio, ela tá certinho? É uma taxa dividida? Não, porque aqui ela deixou pavio no fechamento e aqui ela deixou pavio na sua abertura, então não é taxa dividida. Vai ter, ó, presta atenção também, quem já tem a leitura do gap vai ajudar demais ainda, porque vai ter taxa dividida oculta, ou seja, uma taxa dividida falsa e até mesmo uma que não seria por conta que tem pavio, só que na verdade realmente uma taxa dividida por conta do gap. Então nessa aula do gap já tem a videoaula explicativa aqui na playlist do canal também, que é a playlist do curso básico que eu gravei de opções binárias da lógica do preço. Ah, tá gostando dessa aula? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que vai ajudar demais a esse vídeo entregar para mais pessoas e agregar no conhecimento. Olha só, duas velas de cores vermelhas, você vai observar ou o fechamento dela ou a abertura dela. Na verdade os dois, né? Esse é o fechamento e a abertura, não é ou não, é esse e esse, então tem que observar os dois sim. Aqui não deixa o pavio na abertura, faz a sua marcação e se alguma vela de compra tocar aqui e retrair, você pode pegar a operação. Então vamos ver se realmente foi isso que aconteceu. Então fez duas velas de venda, você observou que aqui é uma taxa dividida, porque a segunda vela não deixou pavio na sua abertura e joga aqui para frente. Infelizmente não teve nenhuma vela que conseguiu tocar. Se tocasse, teria operação. Como não tocou, não tem operação nenhuma. Aqui nesse caso aqui, ó, duas velas de compra. Então aqui, ó, nesse meio, a primeira vela não deixou pavio no fechamento. Novamente, eu fiz a comparação entre fechamento e abertura e o fechamento não deixou pavio. Eu sempre marco a segunda vela, a abertura e o pavio da abertura. Alguma vela da venda conseguiu tocar na marcação? Não. Aqui ela não tocou, não tocou, não tocou. Aqui tocou. Só que nessa que tocou, obviamente, você vai ter que observar o padrão, vai ter que analisar o contexto. Ainda mais que aqui forma um padrão de pressão de baixa. Então não fica tão bom pegar a operação. Não faz uma pressãozinha de alta. Então não fica muito viável você pegar a operação. É por isso que às vezes vai dar loss e às vezes vai dar vitória, porque você não está observando todo o contexto. Mas enfim, se o mercado tocar na marcação, dependendo do contexto e da dinâmica do gráfico, você pode efetuar a operação de compra. Aí como eu falei, tem que observar tudo, observar
As conexões com lote, as rejeições, limites do preço, primeiro registro, liquidez, é tudo isso que vai influenciar se a sua análise vai ser forte ou vai ser fraca, porque só utilizar também isoladamente vai dar muito ruim. Que nem aqui ó, duas velas de cores vermelhas, aqui nesse meio a segunda vela não deixou pavio e você faz a sua marcação aqui ó, marca a abertura dela e joga pra frente. Infelizmente nenhuma vela de compra conseguiu tocar na marcação, se tocasse aí você pegaria a sua operação de venda. Aqui é a mesma coisa ó, você identificou duas velas de cores verdes, aqui não deixou pavio na abertura, você faz a marcação, só que aqui não tocou nada, não retraiu nada, ela rompeu direto, então você não vai fazer nada, você só vai precisar identificar e ver se o mercado houve alguma retração, se não houve, você não faz nada. Aí você vai olhar para trás, e daqui é para estudo, tá? Quando você estiver operando no gráfico andando, vai ser basicamente assim. Você vai ter que observar que, nessa pernada aqui de venda que desceu, pronto, o mercado não tá subindo, eu vou identificar as taxas de dividida aqui mais próximas, que é aqui, ó, no caso, ó, duas velas de venda, exatamente assim, marco a abertura dela aqui, se alguma vela de compra tocar e rejeitar na marcação, você pode efetuar a sua operação de venda. Lembrando que eu tô fazendo sorteio de Pix, do meu treinamento e da minha sala VIP de alavancagem lá no meu grupo do Telegram, onde você pode operar junto comigo com tela compartilhada. Eu mando sinais no grupo e eu opero junto com você para você conseguir copiar e colar minhas operações. Vou deixar o grupo do Telegram aqui embaixo. E agora, já que eu falei bastante exemplos, vamos mostrar na prática. Na prática é muito melhor do que ficar dando 1000 exemplos ou ficar desenhando. Se o mercado conseguir retrair e ficar acima, ó, ele já retraiu. É só ele ficar acima que a gente tem aqui nossa operação de compra. Só ficar acima, ó. Não, aqui terminou no gap, então aqui rompeu. Isso aqui é até bom aconteceu para poder eu te mostrar o exemplo que não pode, o exemplo aqui inválido. Aqui no caso, ó, temos sim a nossa taxa dividida, porque eu observei duas velas de compra e nesse meio aqui, ou o fechamento dela ou a abertura dela não deixar pavio, ou o fechamento da primeira vela ou a abertura da primeira vela. Pronto, ela não deixou pavio, você pode marcar aqui a segunda vela, marca a abertura e o pavio da abertura, aqui nesse caso conseguiu retrair, eu posso pegar a operação de compra, só que aí que entra a leitura do gap, é por isso que eu falo que tem que ter toda a dinâmica do gráfico, para você não cair em balela aqui. Por exemplo, daqui ó, é uma taxa de dividida que não vale, porque aqui ó, na frente ela realmente não tocou, aqui tá no gap. Então você pega a abertura dessa vela atual e joga aqui para trás e tudo que faltou aqui você faz essa correção. Então você pega o fechamento da vela e leva certinho na abertura. Então a abertura e fechamento, essa vela vermelha, na verdade ela terminou rompendo tudo, essa taxa dividida, rompeu aqui a parte do seu corpo, rompeu tudo. Então ela não pode fazer isso, ela deveria retrair, que nem parecer que retraiu, só que na verdade não, por conta da leitura do gap. Então nesse exemplo aqui é o exemplo que você não vai fazer nada. Will, eu não entendi como funciona a leitura do gap. Fica atento aqui no canal, então assista essa aula aqui, vai ter várias aulas para você poder assistir e maratonar, para você entender melhor. Mas aqui ó, toma cuidado, você pensou que tocou, você vai tomar um loss, porque aqui ó, essa vela é uma vela falsa, na verdade ela terminou com o corpo até aqui embaixo, ela terminou sem pavio, por conta que tem a leitura mais avançada, que é a leitura do gap, que eu já passei aqui no canal também. Ó, se ela conseguir retrair aqui, ó, temos operação de compra. Aqui é o exemplo que o gap ajudou. Então, ó, aqui ela tá no gap de alta, ó, vou pegar uma comprinha, esperar finalizar. Vamos ver se não nasce com gap, aqui tá certinho. Ela nasceu com gap sim, só que aqui não influenciou em nada a nossa análise. Aqui eu peguei a taxa ruim, era pra ter pego de abertura. Bem quando subiu, eu cliquei, então eu peguei a margem errada. Ó, aqui ó, tem a liquidez, onde o mercado pode buscar. É que eu vou pegar uma taxinha aqui, boa. Agora sim eu peguei no ponto perfeito. Eu já vou te explicar como funcionou a operação aqui. Isso daqui, ó, é uma taxa dividida oculta. Ou seja, é um pouquinho mais avançado sim, porque tem que ter a leitura do gap. Mas aqui, ó, tá vendo esse espaço que sobrou dessa vela para essa? Tá num gap de alta. Então você pega esse fechamento e leva até a abertura. Ou seja, ela terminou sem pavio. Quando você compara duas velas onde o fechamento da primeira ou a abertura da segunda não deixa pavio, você pode efetuar a sua operação de compra, porque aqui é uma taxa dividida. Você faz a marcação, conseguiu retrair na taxa dividida. O que eu falei tem que fazer? Pega a sua operação de compra. Aqui ela pode até terminar a vela vermelha, que mesmo assim eu vou ganhar a operação, ó. Aqui, ó, ela já tocou no sininho, porque aqui, ó, tem outra taxa dividida aqui em cima. Ó, deu operação vitoriosa. Tem outra taxa dividida aqui em cima, aqui não tocou.
quase tocou. Eu vou esperar tocar e posso pegar essa operação também, ó. Aqui, ó, tá vendo? Comparação de duas velas vermelhas acontecendo aqui. Você observa bem aqui no fechamento da primeira e a abertura da segunda, as duas não deixaram pavio. Você faz a marcação, se qualquer vela da compra tocar, na verdade aqui e nem aqui tocou, então não vou fazer nada. É por isso que eu já tinha feito a marcação do sininho. É muito importante também você marcar um sininho, porque às vezes você fica olhando o gráfico e não acontece nada. Então você já deixa marcado e parte para os próximos gráficos. Aqui, ó, como eu falei, não tá nesse gap de alta, gap já tem aula no canal sim, mas só para você saber. Quando você tem o fechamento e a abertura não nasce certinho, por exemplo, uma vela aqui fechou aqui e a próxima abriu aqui. Que nem aconteceu aqui, ó. Tá vendo esse gap de alta, esse espaço? Você vai pegar a abertura dessa vela atual, jogar para trás e tudo que ficar aqui embaixo, na verdade tá errado. Na verdade, ela finalizou mais acima. Ou seja, você pensou que ela deixou pavio, só que na verdade não. Então aqui é uma taxa dividida oculta. Você vai fazer exatamente assim, fazer a correção. Ah, mas Will, de onde você está tirando disso? Leitura, backtest e na verdade é o básico, né? Porque se você encontra que o fechamento e a abertura sempre tem que estar na mesma direção, você sabe que o gap, na verdade, ele não existe, é impossível, não pode ter gap, porque é a mesma coisa, vou pegar uma operação aqui, se eu for pegar uma operação no mercado de Forex, que é um mercado que se, por exemplo, ele sobe um pouquinho, eu já ganho dinheiro, ou se ele desce um pouquinho, eu já perco o dinheiro, é exatamente isso. Se a vela estava aqui e eu pego a operação de compra e a próxima nasce no gap e nasce aqui em cima, eu estou ganhando dinheiro. Ou seja, essa vela nunca finalizou aqui, ela finalizou um pouquinho mais para cima. Eu sei, pode parecer um pouco complicado, mas como eu falei, já tem vídeo no canal ensinando sobre isso. Como apareceu a oportunidade aqui, eu não poderia deixar passar. É bom que eu ensine a taxa dividida que não tenha gap, mas aqui foi o que aconteceu, é até bom que aconteça para aquelas pessoas que já são um pouco avançadas já conseguem entender melhor, que aqui é uma taxa dividida, porque eu comparei essas duas velas de compra e observei aqui o meio. Lembra que eu falei? Observa aqui esse meio entre fechamento e abertura, o fechamento e a abertura da vela. Alguma dessas não deixou pavio, e realmente, aí eu faço a nossa marcação, marco a abertura dela aqui e o pavio da abertura. Essa vela da venda conseguiu rejeitar aqui, eu posso pegar a operação de compra. Então é a mesma coisa, ó, que o mercado tenha feito isso daqui, ó. É o mesmo exemplo, por mais que não pareça, é exatamente assim que ficou. Aí você marca a abertura, pavio da abertura. Se o mercado consegue retrair aqui, você pode pegar a sua próxima aqui de compra. Exatamente por isso que eu fiz essa leitura. É uma leitura muito fenomenal, que me fez render aí muita grana. Se você quer ter essa análise mais avançada, profissional e ter a dinâmica do gráfico, saber tudo milimetricamente onde o mercado pode retrair e ter meu acompanhamento individual que realmente vai trazer resultado. Eu não sou qualquer guruzinho. Eu com apenas 20 anos fiz mais de 10 milhões de patrimônio, tenho 5 anos de mercado, já investi mais de 100 mil reais em mentorias somente de mercado financeiro. Então eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu não sou qualquer moleque que você vê por aí ou qualquer pessoa que quer vender um curso e essa pessoa enriqueceu com o curso e não com o mercado. Então eu quero te mostrar como ser um trader realmente verdadeiro, como saber analisar o gráfico de uma forma profissional, analisar os pontos de entradas corretos, saber onde fica o melhor ponto de entrada, quando entrar com valor mais alto, quando entrar com valor mais baixo e saber milimetricamente aonde o mercado ele pode retrair. Então, se faz sentido para você, eu vou deixar aqui embaixo para você entrar em contato comigo. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo taxa dividida para eu saber que você ficou até o final desse vídeo.